tudo bem, acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Insistência sua em falar que eu sou coach. Tá bom. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula ex-ladrão. Você tem que falar dele. Se eu sei se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas... acho que a gente tá batendo recorde aqui. Agradeço todo mundo e faz um M28. Tira o print. Desculpa, Tadeu, mas o senhor tá usando a entrevista pra fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco É só votar no Boulos. Não vou votar no Boulos, não sei que eu vou votar, mas não é isso que tá em Mas se discussão. você falar que não vai votar nele, eu não fico animado. Ah, então o senhor deixa realmente lacraca, exato, é engraçado. A gente pode ficar aqui brincando, então. Aqui, isso que é uma parada, todo mundo acha. Você aprendeu esses rap agora? Nunca, mano. Eu vim da periferia. Eu morei em Falou até periferia. um mano agora. É o quê? Soltou até um mano agora. Tá errado? Não, é que a Você gente... vira. Vamos sair da teoria e entrar na prática. Vamos. Na prática, só vamos entrar no dia 1º de janeiro. Porque até agora é a teoria. Tem uma diferença, Raquel, de plano e projeto. Não, você precisa trazer também o Não, seu... não, é porque você tá pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Não. Por que é teoria? Não, mas se você discordar, não vai mudar nada aqui. Não, A gente tem. importância. É o eleitor que está pedindo para você trazer. Então tá bom, eu tô já respondendo. Se você puder deixar responder, tá tão elegante a entrevista. Então, você está trazendo conceitos nos quais você acredita. E eu queria perguntar das coisas práticas. Por exemplo, ensino integral. Você está dizendo que vai aumentar o ensino integral em São Paulo, que é uma demanda muito importante para a cidade, usando, vou até pegar o nome aqui, os centros para crianças e adolescentes. Os centros para crianças e adolescentes são para assistência social. Um trabalho importantíssimo, mas é para criança com problema, criança que precisa de um atendimento, e ali tem atividade lúdica, atividade cultural. É muito diferente de você colocar aquela criança 7 a 9 horas na sala de aula. Como que você vai fazer isso na prática? Como que você vai... Escola Olímpica. Custa... 7 a 9 horas na sala de aula. No seu plano de governo está dizendo que é através dos centros para crianças e adolescentes. Isso é mais um item. Social. Tá. Como que você vai fazer a escola em tempo integral? Vamos sair da teoria e entrar na prática. Vamos. Na prática, só vamos entrar no dia 1º de janeiro. Corte rápido. Porque até agora é a teoria. Tem uma diferença, Raquel, de plano e projeto. Não, você precisa trazer também o seu... Não, é porque você está pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Corte rápido. Por que é teoria? Não, mas se você discordar, não vai mudar nada aqui. Não é a gente tem... discordância, é o eleitor que está pedindo para você trazer... Então tá bom, eu estou já respondendo. Se você puder deixar responder, tá tão elegante a entrevista. Claro. Vamos lá. Existe plano, que aponta para o rumo, e existe projeto. No dia 6, às 20 horas e 30 minutos, eu já vou começar a rodar os projetos. Plano é uma coisa. Isso aí é um norte, para onde nós estamos indo. Depois nós vamos para os projetos técnicos. Depois nós vamos para a prática. Para você que é paulistano e entende o que a gente precisa colocar essa escola em tempo integral, porque você trabalha e seu filho fica jogado com alguém. Então, quando eu falei que eu vou transformar a escola na escola olímpica, além do que você falou, Raquel, a gente vai ter pessoas, vamos ter as crianças treinando. A gente vai descobrir a vocação esportiva de alguém, sabe para quê? Para cuidar da saúde dela, da saúde mental, da saúde física. Um centro olímpico custa R$1,5 milhão. Pra você ter uma noção, nós queremos fazer em todas as escolas. Não vai fazer isso no primeiro ano, no segundo, isso é progressivo, isso é uma instituição, uma institucionalização de política pública para que as crianças estudem num período, na outra elas vão treinar. Nós vamos levar isso a chegar a um ponto de as crianças que forem para competições terem bolsas para rendimento, para crescerem nisso. A gente vai dedicar nisso. Não é para ocupar lugares apenas que já existem. A gente tem isso hoje, a gente quer ampliar, mas a grande verdade é que essa escola em período integral, ela é baseada naquilo que é o esporte. E tem mais de 60 modalidades, nós vamos descobrir a vocação que o seu filho tem para a gente ocupar a mente dele. Vamos falar sobre saúde. Ultrapassamos um pouquinho de tempo, mas valeu a pena. Bom, saúde, eu acho muito interessante que você, até hoje tem uma reportagem aqui no UOL, mostrando você antigamente, né? Você mudou bastante, né, ô Pablo? Não sei se você chegou a ver a foto sua. São Paulo vai mudar. Eu não acompanho notícias. Você mudou bastante. Você não acompanha o UOL? Não acompanho. Corte rápido. Queria esclarecer um ponto que você menciona na sua fala agora, e você já mencionou várias vezes, a criação dos 2 milhões de empregos em 4 anos. São Paulo tem 499 mil desempregados. Eu não consigo entender, você está inflando esse número ou você pretende atrair 1.500.000 pessoas para a cidade? Esse dado é completamente errado. A pessoa que está debaixo do assistencialismo e proibida de trabalhar, ela é desempregada. Ela só está sendo bancada por uma leitoa bem gorda.
Esse dado é da Fundação SEAD. E estou acabando de te falar, você junta seus 500 mil com todo mundo que está no assistencialismo e com mais pessoas que estão deixando essa cidade por falta de oportunidade, a cidade não tem crescido. Em 2016, o orçamento da cidade era inferior a 50 bilhões, a cidade não cresceu. A cidade vai bater um orçamento de 120 bi. Se você vê hoje o assistencialismo, no governo Bolsonaro, o assistencialismo podia ter uma renda alternativa. Você não pode proibir a pessoa de ter uma renda alternativa, senão ela é um desempregado profissional. Então, você tem milhares de pessoas na situação de desempregado profissional. Nós somos o país número 1, número 2 do mundo, porque os jovens nem estudam e nem trabalham. Sabe o que acontece? Não tem oportunidade. Nós perdemos a vocação industrial, Holandinha, aqui na cidade de São Paulo. A gente foca completamente tudo nosso em serviço. E aí, essa criação de 2 milhões de empregos, eu sei que é assustador, só que 50% das empresas do Brasil estão no estado de São Paulo. 10% das companhias do Brasil estão na cidade de São Paulo. O que eu quero é criar um amortecedor, já que você entrou no assunto, um amortecedor empresarial, um amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, região metropolitana. Só terminar. Quando você fala sobre a cidade de São Paulo, é porque você não pensa que isso aqui é a principal cidade fora as asiáticas, a cidade mais poderosa do mundo fora as asiáticas. Nós temos 38 cidades. Para você fechar sua conta, você precisa pegar o cálculo por baixo, que está errado. Quando eu falo errado, não é a estatística, é porque o desempregado profissional precisa de emprego. O desempregado profissional, ele precisa de saber que ele pode crescer. Ele não precisa dar isso de herança para o filho dele. Um assistencialismo, todo mundo vai prosperar, todo mundo que quiser, e eu tenho que incentivar essas pessoas a querer isso. Agora, se você pegar as 38 cidades e somar, você vai ver que está precisando de 4 milhões. Vou te trazer um outro número, então, que mostra que seu número está inflado. A cidade de São Paulo, nos últimos 4 anos, gerou 767 mil empregos, segundo o CAGED. Antes de você falar que é incompetência do atual prefeito, eu fiz o acumulado desde 2007. E o máximo que a cidade conseguiu gerar foi 837 mil empregos. É por isso que vocês têm que votar no Pablo Marçal. É por isso que você tem que votar no Pablo Marçal, porque nenhum deles tem essa mentalidade. O único que tinha mentalidade de empreendedor é um traidor. Não existe nem em termos de desempregados, nem em termos de potencial de geração de emprego da cidade. Não precisa se preocupar com isso. É o seguinte. Para fazer manchete? Não, Raquel, é para gerar emprego, porque se a gente não promover as pessoas para o emprego, eu não consigo gerar mais novas empresas. As empresas geram os empregos, não é o governo, não é o UOL e não é o Pablo, são os empresários. Eu preciso gerar mais empresa, para gerar mais emprego, para gerar mais renda, para diminuir a inflação e todo mundo viver melhor. O que tem de novidade que esse povo não deu conta de fazer e eu vou fazer? O cinturão de empresas que fica nas periferias vai aumentar a qualidade de vida do mais pobre e vai sobrar tempo para ele treinar, para ele ter desfrute na vida dele. A gente vai diminuir a poluição da cidade. Só um pouquinho, deixa eu só terminar ali a resposta. Aí você eu vou pegar esse seu gancho, acho que vai encaixar bem. Mas tá indo tão bem, deixa eu só terminar e você dá o gancho logo Tá bom, manda lá. Quando a gente descentraliza isso, a gente não só está atraindo mais oportunidade e mais arrecadação sem arrancar nada de imposto de ninguém. Você traz mais empresa e mais emprego, eu estou aumentando a energia da cidade. A gente precisa voltar com a parceria com o Estado. A gente precisa voltar a trazer as indústrias. São Paulo, a cidade de São Paulo perdeu as indústrias nos últimos anos. E assim, se você tem isso, cria infraestrutura, a gente precisa de trazer gente qualificada também. Para quê? Para abraçar esses empregos, e principalmente os empregos tecnológicos. Bom, um beijo para todo mundo aí. Olha que número bonito. 13 mil pessoas assistindo aí no UOL. 13 não, tá mais de 70 mil aqui, ó. 73 mil. Eu tô assistindo no YouTube aqui, pô, acho que deve ser outro ligar. 73 mil, não diminui a nossa audiência, pelo amor de Deus, candidato. Sim, diminui não, eu sou o único que dá essa audiência para vocês, não tem outro candidato que consegue chegar nisso aí. Corte rápido. Mas parabéns vamos lá. Para nós, e parabéns pela nobreza aqui. Complexos e a gente tem um tempo curto. O prédio de 1 quilômetro. Você disse que quer construir um prédio de 1 quilômetro em São Paulo para atrair o turismo. E que não vai colocar R$1 de dinheiro público, vai ser e só da caneta. Da iniciativa privada. Na Arábia Saudita, que tem o poder de atração de recursos, né, pelos dólares do petróleo, já está demorando 10 anos. E o projeto lá está estimado um custo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Eu queria saber quais são os investidores que você tem aí na manga que acham que vai ter retorno investir nesse prédio de 1 quilômetro em São Paulo. A construtora FG lá do Balneário Camboriú vai construir o maior residencial do mundo. Lá eles são visionários, né? Então, pessoas visionárias, quando elas se encontram e veem que isso tem viabilidade, aparecem as outras. Aqui em São Paulo. Quem está disposto, quem acha que vai dar retorno? 200 famílias que se eu chamar e mostrar viabilidade como prefeito, que tem que mudar a lei, o plano diretor, tem que mudar. É de 10 em 10 anos que ele é visitado, e essa é uma questão que eu quero criar um símbolo para aumentar o turismo, criar disrupção na construção civil, aumentar emprego. O prédio vai chamar Brasil. Deixa eu só responder, Raquel. Pode, claro. Esse é um presente para o povo.
Por que que é um presente? Disrupção na construção civil, geração de emprego absurda. Esse prédio eu quero que ele seja na zona sul, no meio da periferia, para valorizar a sua área, seu terreno onde você mora. Hoje, São Paulo está muito concentrada. Nós precisamos de capilarizar isso, ou seja, eu quero fazer um paço municipal lá perto de Brasilândia, na Zona Norte, Pirituba, para quê? Para valorizar as extremidades da cidade. A cidade é mega valorizada no centro expandido e 100% desvalorizada por isso que vocês têm essa vida. Agora, só para você entender, precisa de gente visionária. Essa não foi a minha pergunta. A minha Eu já respondi, eu já falei o nome da construtora que está construindo, não tem aqui em São Paulo. Essa é de Balneário Camboriú. Isso mesmo, se não tiver nenhum em São Paulo, a gente tem que trazer gente dos Emirados Árabes, porque é lá que construiu o maior de 828 metros. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque Eu já te falei, mulher, eu já estou no projeto da FG, Pablo, pessoa física. Eu estou no projeto. 1.2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado, esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque tá barato demais a construção lá. Não falei valor errado, não, tá certinho. Não tá, porque não termina uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor tá errado, não. Tá certo. Errado. Não constrói um prédio com R$1 bilhão. Não é dólar, não. 1.2 bilhão e a minha pergunta... é porque você falou reais. Corte rápido. Não, você tinha falado reais. Então volta a fita depois. Você falou Ô, reais. gente... 200 mil dólares, você não vai... Resumindo, você vai ter uma sala lá, Landinho. Você vai ter uma sala lá para fazer podcast nesse prédio. Eu não preciso de sala lá, eu só preciso que você responda a minha pergunta. Qual que é a outra pergunta? Um sonho ou quem são os investidores que estão dispostos, que acham que vale a pena aplicar esse dinheiro e que vai recuperar isso em turismo? Eu acho que uma conversa levando 200 investidores para fazer isso. Esse é o de menos. Ninguém vai gastar dinheiro público com isso. É o que agora, é o projeto de pé. Primeira coisa, para ter um projeto desse, eu preciso ganhar a prefeitura. Porque chamar alguém para bancar um projeto sem um cara ser prefeito e sem peitar a Câmara, sem peitar o plano diretor, quem vai investir? Eu sou investidor profissional, ninguém vai investir. Agora, você precisa colocar o Marçal para prefeito no dia da vingança. No dia 6 de outubro, vocês vão apertar 28 na urna e vocês vão ver o prédio. Vamos lá. Pablo, você está propondo aumentar o número de subprefeituras de 32 para 96, para ter uma em cada distrito. Isso significa triplicar o número de funcionários, de contratos, de equipamentos. Você sabe quanto custa isso? Se fosse na conta linear, seria o triplo do valor que é gasto hoje. Só que a gente vai gastar menos dinheiro. Por quê? Porque está tudo esparramado em muitos prédios, está alugando prédio que não é da prefeitura, a gente vai reduzir isso para um prédio só em cada subprefeitura, então vai ter economia. Hoje, o orçamento das subprefeituras está em 2 bilhões e 800 milhões de reais. Um orçamento para 96 subprefeituras vai para 4 bilhões de reais. O número de funcionários tem que subir para 5.440. Conta linear, que está errado. Não é conta linear, isso é uma claro que é. Não, isso aí é o seguinte, tem um aplicativo 56 que a gente vai fazer... Posso terminar a pergunta? Não foi a pergunta ainda? Não, eu deixo a resposta. Vai lá. Então dá uma olhada nesses 3 sorrisos aqui e me fala qual deles é verdadeiro. Se você optou por esse sorriso, você acertou. Mas sabe explicar por que escolheu ele? Vai lá. O subprefeito é uma indicação do prefeito, mas ele tem muita influência do vereador. Você que é um cara antissistema, está propondo a criação aí de 64 cargos sensíveis a indicações políticas. Por quê? É o seguinte, hoje, do jeito que está, pergunta para o povo. E essa é uma ideia do povo, tá? Tem a prefeitura perto de casa. Nos 96 distritos, a pessoa ela precisa de ir num lugar e falar, agora vai no outro prédio, agora vai nesse. Porque você não entendeu a inteligência desse investimento. Você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor. Eita! Você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Então, assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguir na nobreza, senão a gente vai partir para a baixaria desse jeito. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Seguindo na nobreza. Gente, tá tão... Vamos lá. A conclusão por mim. Pode então, seguir a resposta. Então tá bom, obrigado. Candidato, o senhor disse no programa Roda Viva que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma questão do Senado, né? Porque cabe aos senadores decidir sobre esse assunto. Só que no sábado, o senhor vai estar o senhor
disse que vai estar no evento, né, convocado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja bandeira é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor vai a esse evento? Esta é a principal bandeira, é a principal reivindicação. Por isso eu pergunto a opinião do senhor. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o 7 de setembro. Nunca confirmei, é uma surpresa. Dia 7 você vai saber. Não confirmei isso com ninguém, isso é uma inverdade que você acabou de falar. Então você não vai. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para ninguém. É uma surpresa. A resposta é surpresa. Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que tem que ser a favor é o povo, certo? Eu estou candidato à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura não tem competência disso. Tem exagero? Sim. Igual vocês noticiaram, tem que ser apurado. Quem faz isso não é jurídico, tá? Fiquei 5 anos na academia achando que tudo funcionava como instrumento jurídico. O impeachment é político-jurídico. Se ele não for, se não tiver alguma situação em relação aos exageros, eu acredito que ele vai ter um problema muito grande. O que ele precisa de fazer? Ele precisa reconhecer esses erros. Falando agora para não criar uma ruptura, porque o impeachment cria uma ruptura absurda. Então, vocês precisam cobrar os senadores. São 81 senadores da República que precisam ser pressionados até a morte. Vou melhorar para não parecer que eu quero que matem eles. Eles têm que ser pressionados até o último respirar deles enquanto senadores da República. E precisam fazer isso. O senhor abraça várias bandeiras do bolsonarismo, mas o senhor poupa o ministro Alexandre de Moraes. Pouco não, ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é outra mentira sua, Raquel. Isso é mentira. Não é mentira. É mentira. É mentira. Não estou poupando. Falei que ele tem que ser investigado. O senhor acabou de se esquivar de dizer... Não esquivi, não. É porque vocês estão querendo... Sabe o que vocês estão querendo? Não do impeachment do ministro... Não, eu vou te falar aqui que eu sou a favor. Eu sou a favor dele ser investigado e quem tem que fazer é o senador. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca. Raquel, você não tem habilidade para colocar palavras na minha boca. Não vai colocar. O maluco é brabo, porra! Do Pablo Marçal. A opinião é simples, que seja investigado, que ele reconheça os erros, que a Folha de São Paulo mostrou que ele passou dos limites. Passou. A corte, então você quer uma opinião? Eu vou dar opinião, tá? Não coloque palavras na minha boca, tá bom? Seguinte, colocou sim. Você falou que eu ia. Você falou que eu iria. Você mentiu. Você é mentira. Eu não menti. Mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não dei essa declaração para ninguém. Eu não menti. Vamos lá, então. Mentiu. Eu vou... É o seguinte, deixa eu terminar, já que você provocou o assunto, para te mostrar que eu não tenho que curvar minha cabeça para ninguém aqui nessa república. O seguinte. Eu não menti. O que está acontecendo... Você acabou de falar que eu confirmei. Não confirmei isso para ninguém. Em relação ao 7 de setembro. Tá bom? Vamos lá. Eu falei para todo mundo que é surpresa. Deixa eu responder, Raquel. Responde. Então, vamos lá. Certo, candidato. Vamos lá, para todo mundo saber. Não tem que curvar minha cabeça para ninguém. Só que vocês estão querendo me empurrar num problema. Vocês sabem que meu partido é frágil. Que qualquer coisinha pode derrubar meu partido. Vocês estão loucos para ver isso, que eu vou ganhar essa eleição. Não coloque palavras na minha boca. A Corte Suprema está politizada. Como um jurista, como alguém que é bacharel de direito, eu tenho uma declaração, já que você quer tanto a minha opinião. A Corte precisa recuar nessa questão política, devolver o ato fundamental do Congresso Nacional, que é a legislação. Eles legislam. Não é a Corte que tem que fazer isso. Está tendo um exagero da Corte e aqui, como cidadão, está aqui minha opinião. Eu quero que todo mundo entenda que não dá para entrar em 300 guerras ao mesmo tempo. Isso é sensato da minha parte, senão eu não consigo ser o prefeito de vocês. Eu já estou eleito prefeito do Brasil e vocês querem que eu arrume problema com a Suprema Corte. Sendo que eu entrar numa guerra dessa vai destruir a minha candidatura. Eu estou sendo honesto com todo mundo, não tem problema com ninguém. Quem quiser fazer isso, que coloque pressão nos senadores. O Cleitinho, que é do Republicano, senador por Minas Gerais, foi o primeiro macho dentro do Senado Federal a me apoiar. Ele mesmo falou para todo mundo e não tem ninguém me cobrando. Vocês querem colocar palavras na minha boca para complicar meu partido. Eu não tenho nenhuma dívida com ele. Opinião, ninguém, o candidato, eu vou até mudar de assunto aqui, mas o que eu acho que a Raquel está pedindo... todo mundo que está assistindo aí. É a opinião até para saber qual é o caminho, o seu mas pensamento. A minha opinião é que tem que ser investigado. Não tem ninguém que acho que ficou claro isso, candidato. Eu vou para um outro assunto que a gente está aqui no tema conjuntura política. Teve uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é a seguinte, abre aspas, Marçal é a porta de entrada para Boulos. E ele dizendo que o Nunes, o candidato, o atual prefeito, que tenta a reeleição, é o único que pode vencer Boulos no eventual segundo turno.
Isso, inclusive, tem algumas pesquisas de intenção de voto que já foram divulgadas, essas que são registradas, né? E que mostram isso, inclusive. E aí se soma algo que o senhor sempre fala, né? Tem que ser no primeiro turno, vamos lá no primeiro turno. Como é que o senhor vê aí essa declaração do governador de São Paulo, né, que apoia Ricardo Nunes, dizendo, inclusive, aí que o senhor é a porta de entrada para Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo? Eu acho que vocês todos, então, vão votar em mim. Todos que estão me entrevistando, porque vocês sonham em ver o Boulos como prefeito, O voto é ideologicamente secreto, falando. né, candidato? O voto é secreto. A gente não pode contar para ninguém. Se eu sou a porta de entrada para o Boulos, votem em mim no primeiro turno e a gente Quem resolve. falou isso foi, Eu quem acho falou que o isso foi o Tarcísio- governador no vídeo de campanha do Ricardo. Foi no vídeo de Eu campanha acredito que o ainda. Tarcísio está enterrando a carreira política dele com essa declaração. De fato, querer proteger um cara que é fraco, igual ele, quando um governador precisa pôr força demais, além daquilo que ele acredita e seus princípios, e já está provado que o futuro ex-prefeito, que é o Ricardo, o Bananinha, ele é um cara que não tem pujança, presidente do comando, ele não consegue tocar isso aí. Ele foi jogado aí. É o seguinte, todos precisam de saber que o Tarcísio, com essa declaração, inclusive eu quero pedir para vocês, até terminar a eleição do primeiro turno, para a gente ganhar nesse primeiro turno, que vocês relembrem o Tarcísio nas ruas e no Instagram dele, e de todo mundo que anda perto dele, para ele fazer o M. Ele não é obrigado a deixar de apoiar o Ricardo. Agora, colocar meu nome no meio, eu fiz um combinado com ele de cessar fogo. Só falaria dele se ele tocasse no meu nome. Então, aqui continua o combinado. Ele tinha parado, porque toda entrevista eles estão falando de mim, inclusive todos estão falando de mim, quero agradecer, não parem que isso tem contribuído para a gente vencer no primeiro turno, porque a gente não tem televisão, fundo eleitoral, nem padrinho, nem rádio, nem nada. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, eu estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026, se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou um representante forte aqui na cidade de São Paulo. Então, um recado para o governador. É melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você, e eu acredito nisso, uma análise política, e eu termino respondendo isso. Não enterre sua carreira política, senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo. Porque o povo da direita, o povo conservador, não tem dono. Atacar aquilo que a gente acredita, nós somos do mesmo lado, eu te ajudei na sua campanha, você sabe disso. Te ajudei na sua campanha para governador, acreditando quando também ninguém acreditava. Quando você fala de pesquisa, já finaliza, você pergunta, Fábio, quando a pessoa fala que a pesquisa diz isso, a pesquisa de vocês não previa minha entrada. A pesquisa de vocês falava que o meu teto era 7. A De Veritaz vocês não, acertou, são o várias, governo do né, estado. candidato? Não é pesquisa nossa. O senhor, quando fala, parece que Não, nós mas é estamos que eu tô te falando. pesquisando. Sabe o que é pesquisa? Essa última Pesquisa agora é uma foi o Real forma de Time que forçar. falou isso. Tem a pesquisa do Real Time que Faz falou quem isso. falou, sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque é só mudar o viés da pesquisa, é para forçar a barra na sua cabeça. Por que o Datena vai sair agora? O Datena vai sair agora para a pesquisa mostrar o Boulos na frente. Eu já estou na frente descolado do pelotão, é só pegar a Veritaz, saiu na CNN, saiu na Veja. É o seguinte, não tem como segurar um movimento. É um movimento de vingança do povo contra esses canalhas, esses comunistas. E o Tarcísio está do lado errado. Respeita a palavra dele em firmar, porque parece que o Ricardo foi bem legal com ele, em tudo que ele pediu, o Ricardo fez. Governador Tarcísio, vou fazer a maior parte das coisas que você está propondo, porque eu sei que você é inteligentíssimo, mas a decisão sua de tocar no meu nome é errada, porque isso vai manchar a sua carreira política. Candidato, eu queria Deixa eu fazer a com o senhor- pergunta, Raquel, que ele não fez de conjuntura política. Deixa só o Fábio fazer a pergunta dele. Vai lá, Fábio, daqui a pouco a gente passa. E eu peço, o candidato, se você pudesse ser bem sucinto para a gente ir para a fase final aqui. No Roda Viva de segunda-feira, o senhor começou a fazer uma elucubração sobre o Lula ser muito difícil de ser batido em 26, aí falou sobre a idade dele, eventualmente ele não conseguiu concorrer, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com a sensação que o senhor ia completar algo, uma ideia de que se ele não for candidato, e aí eu emendo a minha pergunta, baseado no histórico político aqui da cidade de São Paulo, o senhor vai cumprir os 4 anos de mandato caso seja eleito, independente da conjuntura política, ou a conjuntura política de 26 é que vai decidir se o senhor vai até o fim ou não, caso Eu seja nunca eleito? escondi que eu serei presidente do Brasil. Eu vou mudar São Paulo para provar para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não, que tem como o brasileiro ser o povo mais próspero da Terra. É sobre prosperidade. Eu sou o estilo de José do Egito aqui nessa cidade e para esse país.
Agora, eu vou deixar bem claro uma situação. O Tarcísio apoiando o Ricardo, insistindo nisso, o Bolsonaro está certo da leitura e eu vou refazer a leitura. Sem Bolsonaro elegível, a gente tem um Tarcísio. A gente tem um Zema para vir de vice, que já pediu. Tem bons governadores, o Ratinho, tem uma turma muito boa. Mas, se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Por quê? Eu acredito que o Bolsonaro ele vai voltar a ter elegibilidade. É remota, mas eu acredito que tinham 3 processos e ele conseguiu reverter um, falta 2. Vai ter que ter humildade para fazer isso. Reconhecer erro, pegar alguma outra tipo de sanção e resolver. Assim funciona. Eu acredito num plano brilhante. Em 2026, o Lula perdendo para o Bolsonaro, que aí vem uma revolta popular, de vamos devolver isso aqui, porque o governo do Lula hoje já fez um rombo fiscal em 24 meses, menos de 24 meses, de quê? Mais de 1 trilhão. Se ele repetir essa merda, ainda mais agora que ele trocou o presidente do Banco Central, ele vai baixar a taxa de juros e vai gastar como uma pessoa, um filho pródigo, que é o que ele tá. Minha visão em relação ao Lula é que ele é o filho pródigo. Pegou a riqueza de um povo e está gastando tudo, que é a última chance dele. O que acontece? Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo e a tríplice coroa. Não funciona nada disso, não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? Um burrinho chamado Fasuele, conhecido por sua teimosia desde pequenininho. Enquanto as pessoas ao seu redor estudavam e trabalhavam com afinco, ele preferia brincar de esconde-esconde nos campos verdejantes. Ao crescer, Fasuele não gostava nem um pouco de trabalho árduo, preferindo passar o dia beliscando capim e cochilando à sombra das árvores. A gente já falou sobre o envolvimento do PCC, do seu presidente, seu partido com o PCC e todas as suspeitas que existem, mas na última semana surgiu uma outra informação que liga diretamente com o senhor. O Portal Metrópolis mostrou que o senhor nomeou como representante legal um empresário que é para me representar nos seus jatos, né, na sua empresa de aviação. A procuração, exatamente. Qual que é o poder que eu dei para ele? Para lhe representar, nomeia e constitui como procurador. Para fazer o quê? Para... Cidadão de São Paulo, de conhecer os seus projetos, as suas propostas. Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, é cidadãos. Corte rápido. Fiquei animado. Então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado.